Olá, a sala de aula de hoje fala sobre as cotas, principalmente na Unicamp. Eu converso com o coordenador da Conveste, o José Alves de Freitas Neto, e o Rafael Pimentel Maia, que também é membro da Conveste e professor do Departamento de Estatística da Unicamp. Obrigado por comparecerem aqui no estúdio. Obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Pessoal, a Universidade de Brasília ela foi a primeira a implantar as cotas 15 anos atrás. Vocês estão na vida acadêmica há muito tempo. Dá para fazer um balanço nesses 15 anos, se teve alguma evolução nesse sentido? Os últimos 15 anos, ele marca o quê? Marca um período de experiências da sociedade brasileira, onde certos grupos reivindicaram muito as questões identitárias e políticas sociais direcionadas a eles. Então, as políticas de cotas implantadas na UNB e depois espalhadas pelo país como um todo, elas foram concomitantes a esse período de uma ascensão de um novo grupo social, de um crescimento daquilo que ficou chamado por um tempo aí de nova classe média. Então está tudo dentro desse espírito de mais políticas de inclusão que o Brasil experimentou nos últimos anos. Dá para perceber avanços, evidentemente, do ponto de vista de você identificar que nas salas de aula os grupos já não são mais tão homogêneos, né? É notável do ponto de vista dos rendimentos escolares pelas publicações acadêmicas realizadas até agora, de que esses alunos correspondem na maior parte dos seus cursos. Mas isso não significa que tudo são flores. As universidades também padecem muito da questão do financiamento para poder dar condição de permanência para os estudantes, né, de bolsas e até mesmo de assistência no sentido de dar outros cursos, né, permitir que esses alunos possam acompanhar as suas atividades previstas na sua graduação. É isso, Rafael? Eu acho que é exatamente da maneira como o José Alves colocou. A gente, nesses últimos 15 anos, muitas políticas vêm sendo tomadas e sendo experimentadas e a gente vem notando essas mudanças no perfil dos alunos, né? Na própria Unicamp, a gente não tem, a cota é uma coisa nova na Unicamp, ela vai ser implementada no próximo vestibular, mas a gente tem um programa de ação afirmativa que desde 2005 também vem tentando aumentar a inclusão tanto de alunos de escolas públicas quanto de alunos pretos e pardos, que é o que a gente chama lá de PAIS, né? Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social, que acrescenta bônus na nota do vestibular. E a gente já, nesse período que o PAIS vem sendo aplicado, a gente também já vem notando uma inclusão maior de pretos e pardos na universidade. Para a sociedade, qual a importância dessas políticas? Bom, a sociedade ganha, porque afinal de contas você não pode perder de vista que tem, no caso do Brasil, aproximadamente 50% da população é negra. No caso do estado de São Paulo, o índice é de 37,2%. Então você não pode ter uma exclusão de um contingente tão grande que não chega ao ensino superior. Então nós temos um país com um histórico de racismo, um histórico de preconceitos que nem sempre são abertos, mas que sabemos que ao escolher um profissional e você não dar a ele a chance de disputar, porque você pressupõe um diploma do ensino superior e ele não teve a oportunidade, é uma maneira de fazer com que um certo grupo permaneça à margem. Então a sociedade ganha quando a diversidade da sociedade existe em todos os lugares, em todos os postos. Ainda hoje sabemos muitíssimo como em postos de liderança a presença de negros ela é bem restrita, se comparado a outros trabalhos que não são tão valorizados economicamente e socialmente. No dia a dia na universidade, você percebe alguma mudança a partir do momento que entram mais alunos cotistas? Como eu disse, a cota é uma coisa nova. A gente ainda não tem alunos cotistas na Unicamp, né? Efetivos. Efetivo. Do que a gente tem são os alunos que vêm ingressando por meio desse sistema de inclusão social, que é o PAIS, que não é reserva de vagas. Muda alguma coisa em relação ao rendimento? Muda porque ao longo dos anos a gente vem dado alguma pontuação para eles no vestibular e de fato o que você faz é pegar alunos com algum potencial que tem um rendimento mais baixo no vestibular e dar a eles a oportunidade de ingressar. Quer dizer, sem aquela pontuação, alguns ou uma parcela razoável não ingressaria. E com isso que a gente conseguiu, por exemplo, atingir os 50%, por exemplo, de alunos de escola pública. Então, eles têm, de fato, no vestibular, um rendimento mais baixo, mas vários estudos têm mostrando que em diversos cursos, uma vez inseridos na universidade, o desempenho médio deles é muito parecido com o dos outros grupos. Uhum. Então não tem uma diferenciação significativa no desempenho dentro da universidade.
Mas eu quero só completar a fala do Rafael a respeito da mudança que tem sim, no sentido de que maior presença de estudantes faz com que você também tenha essa questão de ter o maior respeito e conhecer um pouco da cultura do outro. Porque se você não conhece a cultura, a realidade e a vivência, nesse fim de semana eu participei de uma mesa sobre inclusão social na Faculdade de Medicina. E a fala dos estudantes que entraram pelo Profis, que é um outro programa que tem na Unicamp, que a gente já discutiu aqui em vários momentos, alunos negros e alunos de escola pública dizendo que são muito bem acolhidos. Ou seja, quando a universidade toma a iniciativa ou ela é pressionada a tomar a iniciativa de fazer cotas ou políticas de ação afirmativa como as que o Rafael mencionou no PAAS, isso significa que a universidade ela tem que aprender. E nesse sentido ela não é apenas a produtora de conhecimento, mas ela também incorpora saberes e vivências do ponto de vista das relações étnico-sociais, étnico-raciais e, consequentemente, promovendo uma certa democratização do ensino superior. Existe um projeto de lei que prevê, pelo menos para concursos públicos, a chamada heteroidentificação, onde uma banca ela analisa se aquele aluno realmente ele é cotista, se ele se declara negro, pardo ou indígena, se ele é cotista. A Unicamp prevê alguma coisa desse tipo? As universidades no Brasil prevêem alguma coisa disso no futuro? As universidades federais, a maior parte delas que já adotam, elas já têm as cotas, né? Elas já adotam sistemas parecidos. A Unicamp, na discussão que foi feita no ano passado, ela prevê, mas ainda está em estudo sobre a maneira como vai ser realizado, né? Mas é fundamental você ter mecanismos de controle de qualquer política social, qualquer política pública. Então não dá para simplesmente falar assim, tem cota e aí a pessoa vai lá e burla o sistema de cotas, né? Então as cotas têm que ser para aquelas pessoas para quem as ações, para quem a legislação foi criada e aprovada, né? Porque afinal de contas essas legislações, elas não saíram da cabeça de uma ou outra pessoa, mas elas foram debatidas no Parlamento, no Congresso Nacional, foram referendadas depois, pelo Supremo Tribunal Federal. Então tudo isso são coisas importantes de serem ditas de que atende à legislação. Então logo tem que haver também mecanismos de controle sobre isso. Tá, já. A gente volta daqui a pouco. Sala de aula de hoje fala sobre as cotas, principalmente as cotas na Unicamp. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Sala de Aula, que hoje fala sobre cotas. A gente está aqui com dois representantes da Comissão de Vestibulares da Unicamp. Rafael, esse ano, no vestibular do ano passado, para quem teve acesso a esse ano, 24% quase dos alunos se declararam negros, pardos ou indígenas. O que isso representa para a universidade? Bom, o que a gente tem observado nos últimos anos, pelo menos comparando o resultado desse ano com outro ano, com os anos anteriores, é um aumento da presença desses autodeclarados pretos e pardos indígenas na universidade. E acho que para a universidade indica o que a gente vem procurando, que é aumentar a pluralidade dentro da universidade, aumentar a diversidade da população e dentro das políticas que vêm sendo discutidas, de conseguir atingir outros patamares de ingressantes, pretos e pardos, acho que mostra um bom resultado de que a gente está indo na direção certa. Aumenta a procura? Então, um dos possíveis resultados, né, desse aumento de estudantes autodeclarados pretos e pardos foi porque houve sim um pequeno aumento no número de candidatos. Há sempre uma relação, né, de incremento de inscrição. Se não tiver incremento de inscrição, não vai ter resultados de aprovados que superem as marcas anteriores, se você não teve algum tipo de ou bonificação extraordinária, ou se você não teve uma melhoria específica em um segmento, melhoria de rendimento escolar em um determinado segmento. Então, o fato da Unicamp ter debatido todo o ano passado, e isso ter dado muita repercussão nos debates, né, na mídia, na própria sociedade, é uma das causas que nós entendemos porque que houve esse aumento de candidatos autodeclarados e, consequentemente, uma elevação de aprovados. E isso se aproxima muito do número que está estabelecido para ser a cota deste ano, que é de 25%. Teve também um aumento do número de alunos oriundos de escolas públicas. Tem alguma relação direta com as cotas? Eu acho que, no caso dos alunos de escola pública, também tem uma relação direta com a procura, com o público. Nós tivemos, como o José Alves mencionou, um aumento do número de inscrição, que foi em torno de 84 mil inscritos esse ano.
acho que perto de 77 mil no ano passado. E a porcentagem de alunos de escola pública inscritos também teve um pequeno aumento. E o que permitiu a gente chegar nos últimos anos nesse patamar de perto de 50% de ingresso. Mas isso tem a ver com a procura e tem a ver com a política de ação afirmativa que vem sendo aplicada também. No caso do PAAS, nos últimos 3 anos, deu uma bonificação maior para os alunos, para candidatos de escola pública e para autodeclarados presos e pardos, justamente para conseguir promover uma inclusão maior na universidade. Então, acho que tanto por conta da procura, quanto por conta da política que vem sendo aplicada, a gente tem conseguido esses números. Eu só quero complementar uma coisa, né? Nós também ampliamos no ano passado o número de isentos. O que isso importa? Importa que esses são os alunos que comprovadamente têm uma renda per capita mais baixa. Então, e nós demos quase 2.000 gratuidades a mais do que a lei exige da gente. E esse número, essas inscrições resultaram também no incremento de estudantes com renda per capita inferior a 1,5 salário mínimo, chegando a 14,6%. Se não me falha aqui algum detalhe do número, mas esse é um dado fundamental, porque a universidade ela é acusada constantemente de ser muito elitista, e quando você pensa que quase 15% dos seus estudantes vêm com esse perfil de renda, ela indica que está havendo sim uma mudança e as pessoas estão procurando a universidade pública. Essa opção da Unicamp por cotas, por programas afirmativos, por isenção de vestibular, isso é justamente para tirar essa imagem elitista? É para seguir a lei ou é uma mudança de cultura dentro da universidade? Eu acho que são as 3 coisas juntas, porque afinal de contas acho que Rafael também concorda, né? Ou seja, tem uma questão de uma legislação, tem uma questão de um compromisso, tem um debate interno muito grande, evidentemente nem todo mundo concorda, né, com essas políticas de inclusão e de ação afirmativa, mas o que nós damos de resposta é que, fazendo essas políticas, os resultados do ponto de vista de rendimento acadêmico, os resultados do ponto de vista da continuidade da pesquisa e das atividades que a universidade desenvolve, não são resultados ruins. Os alunos estão lá, ou seja, nós não tivemos um aumento de evasão, ou seja, a evasão acontece nos 2 segmentos, né? Ou seja, entre aqueles que vêm por ações afirmativas e os que não vêm por ação afirmativa. Tem muito mais a ver com uma cultura juvenil de hoje, porque, afinal de contas, muito mais rapidamente eles escolhem as coisas e muito mais rapidamente também eles desistem das coisas. Se a gente compara, aí sim, agora vou voltar aos meus tempos, o bastante tempo que eu estou na vida acadêmica, bastante tempo que estou como professor, você tinha poucas oportunidades, você agarra e não pode deixar, né? Então, primeiro eu vou terminar isso aqui. Hoje em dia não, com muitas universidades, com muitos sistemas existentes, vários alunos decidem às vezes porque não quero mais, ou seja, tem questões relacionadas a desempenho, mas tem outras questões também que têm a ver com a cultura dos tempos que nós estamos vivendo. Essa questão de desempenho dos alunos, você já tem alguns trabalhos fazendo levantamentos de números para comparar essas duas Sim, existem vários trabalhos, não só na Unicamp, existem trabalhos em outras universidades, comparando sim alunos cotistas com não cotistas. Dentro da universidade existem alguns trabalhos já de longa data, desde do início, quando começou a se discutir, por exemplo, a implementação do PAAS, que foi um programa de ação afirmativa lá de 2005, já haviam estudos naquela época para comparar desempenho de alunos de escola pública com alunos de escola privada, e vários desses estudos têm mostrado exatamente que, embora talvez eles entrem no início um pouco mais defasado do que os outros candidatos, após alguns semestres, 2 ou 3 semestres, eles já estão de igual para igual, não tem essa diferença significativa no desempenho, né? E eles tendem a concluir o curso, a se formar. Em termos de evasão, também não há uma diferença muito grande. Evidentemente que isso deve ter alguma variabilidade quando você compara esses alunos dentro de um curso de humanos, dentro de um curso de exatos, dentro de um curso de biológica. Mas, de um modo geral, não se observa uma discrepância muito grande entre esses grupos. Tá, já, Rafael. A gente volta daqui a pouco com a sala de aula, que hoje fala sobre a questão das cotas. Estamos de volta com a sala de aula, que hoje fala sobre as cotas, principalmente na Unicamp. José Alves, além dessa questão das cotas raciais, a Unicamp também tem um vestibular previsto somente para indígenas. Como é que vai funcionar? É uma parceria que nós vamos ter com a Universidade Federal de São Carlos, que já realiza esse vestibular há bastante tempo.
Na maior parte dos cursos são vagas extras, né? E é um vestibular específico porque a legislação determina assim. Tanto a Constituição brasileira como a Lei de Diretrizes e Bases diz que tem que promover a inclusão dos povos indígenas e de que esses estudantes, considerando seu perfil escolar, merecem provas específicas. Mas essa prova, então, vai ser um vestibular próprio, né? Nós vamos oferecer nesta edição na Unicamp 70 vagas. Em geral, os cursos oferecem 2 vagas em cada um deles. E esse vestibular, para que a sociedade não fique assustada, ele é apenas um outro tipo de prova. Não tem questão de inglês, não tem literatura, mas é uma prova que ele vai escrever em português, é uma prova que ele vai resolver problemas de ciências da natureza, de ciências humanas e de matemática, né? Então, esse é uma experiência para as universidades públicas paulistas. A Unicamp é pioneira, né? Mas esse vestibular já existe também em universidades no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, na própria UFSCar, como eu já mencionei, e na UNB, para ficarem algumas delas. Sem a necessidade de alterar o currículo, alguma coisa do Não, tipo? não tem. O que a gente considera de experiências diferenciadas? Por exemplo, os estudantes negros, eles vão para a escola e eles falam, a cultura brasileira é essa, eles falam português, é a língua materna dele. No caso de estudantes indígenas de algumas regiões, isso não é a realidade. O português é a segunda língua, né? Então, nesse sentido, às vezes também em certas escolas, eles têm um único professor para várias turmas, né? Então, tem experiência educacional muito diferente. O vestibular é muito concorrido, né? E esse grupo, muitas vezes, ele sai perdendo. O ponto de largada dele já é deficitário em relação àqueles alunos que frequentam as grandes escolas. Então, por isso que não é pura e simplesmente uma política de cotas, mas é fazer um vestibular específico com vagas extras na maior parte dos cursos. A opinião de vocês dois, dá para falar que as cotas deram certo no Brasil? A forma que elas são aplicadas, a aceitação da sociedade? Bom, eu acho que a gente sempre tem 2 lados, né? Mas eu acho que, de um modo geral, o que a gente tem observado e nas discussões e tudo, nas notícias, é de que tem havido uma maior inclusão por parte dessa população negra que temos no país. E é uma demanda do próprio movimento negro, a questão das cotas e das políticas de inclusão social, então eu acho que ela tem dado certo nesse sentido. Evidentemente que vão ver opiniões diversas a esse respeito, mas eu acho que, do ponto de vista de incluir essa parte da sociedade dentro da universidade, ela tem dado certo. Eu não tenho dúvidas de que deu e está dando certo e continuará dando. Né? Porque você pensa o seguinte, quando você tem a primeira geração que chega à universidade, você também estimula outras pessoas a estudarem. Então esse é um processo que nós vamos colher muitos frutos ainda adiante. Ou seja, não dá, né, para uma sociedade continuar segregando a parte importante da sua população. Né? Acho que, embora, como o Rafael falou assim, tenham vozes contrárias, essas vozes, evidentemente, elas representam um determinado setor e um determinado incômodo, mas quando a gente coloca do ponto de vista, bom, o que impede para que um estudante negro ou indígena possa entrar na universidade? O que te incomoda? Aí as pessoas, elas se retraem em relação a isso, né? Porque, óbvio, nós somos um país extremamente racista, onde as pessoas não admitem que são racistas, né? Um país que a gente fala que não tem preconceitos, mas a gente expressa preconceitos, e nas redes sociais nós podemos ver aí a sociedade bastante inflamada. Agora, ontem eu conversei também com um outro pesquisador, e ele falou assim, parece que no momento que nós estamos agora, em 2018, parece que os ódios e as raivas, elas estão um pouquinho menores do que estavam há 2 ou 3 anos. Então talvez isso já possa significar que um certo esgarçamento social que nós estávamos vivendo, talvez possamos estar caminhando para uma certa acomodação e uma nova análise, uma nova sociedade está surgindo aí. E essa nova sociedade passa pela universidade, passa pela inclusão desses grupos, passa pelas mudanças identitárias que a sociedade vivencia. As cotas têm algum peso no ensino e na pesquisa, pelo menos nas outras universidades que já têm as cotas? Sim, nós podemos dizer que em alguns setores você já vê pesquisas direcionadas para essas questões. Então, por exemplo, em faculdade de odontologia já se discute certas questões que atacam o grupo da população negra e que nós, por exemplo, tradicionalmente, cursos elitizados, cursos apenas para pessoas brancas,
Eu não vou saber exatamente o nome, mas isso são informações que eu tenho de pessoas que trabalham. Olha, a presença de estudantes negros traz uma realidade e uma experiência que os próprios pesquisadores passam a desenvolver temas relacionados à questão de saúde bucal, no caso, mas que atinge especificamente aquele grupo e não atinge outros. Nós temos, por exemplo, na área de humanas, onde as reações elas são mais imediatas, porque até mesmo é um tipo de pesquisa cujos custos são bem mais baixos e comparados aos custos de laboratórios e outras coisas, nós já vemos ações tanto para a questão de alfabetização, a questão de valorização da cultura, da literatura negra, por exemplo, que o próprio vestibular da Unicamp, inclusive, vai contemplar, coisas que em outros momentos, se não tivesse essa demanda, tipo assim, respeite a minha cultura, conheça o meu povo, conheça a minha história, e não apenas pela história que eu, branco, possa narrar. Então, dar essa multiplicidade de vozes, isso já começa a dar muitos sinais em muitos trabalhos. Hoje em dia nós não estudamos sobre a população negra apenas os legados da escravidão. Nós estudamos muitas outras contribuições que eles atuam e pressionam porque também é isso, ou seja, a ciência ela acontece porque você tem questões, você tem problemas e aí você tem perguntas e a partir dessas novas perguntas é que você vai buscar alguma tentativa de resposta. Então, nesse sentido, as cotas impactam sim o desenvolvimento e a produção da ciência e da tecnologia. Claro que tem muita coisa ainda para ser feita e, repito, eu falo da área de humanas, ou das áreas que me relatam tal, mas também nesse mesmo seminário que eu participei outro dia na Faculdade de Ciências Médicas, lá na Unicamp, que era uma mesa sobre inclusão social, e aí havia relatos de alguns campos de pesquisa feitos nos Estados Unidos, onde o corte étnico-racial ele é determinante para o modo como você aborda a ciência. Então, por exemplo, alguém que mora numa comunidade, estudos urbanísticos, por exemplo, alguém que mora dentro de um condomínio tem uma visão de vida urbana que é totalmente daquele que mora numa ocupação. E às vezes, quando você tem um cruzamento social e étnico, você vai começar a perceber certas lógicas, por exemplo, da abordagem da polícia, da abordagem da questão de segurança. Tudo isso são dados que as pessoas trazem para a discussão na vida acadêmica e na vida universitária. Então, muitas vezes nós somos, eu estou me alongando na resposta, mas acho que merece. Muitas vezes nós somos desafiados na maneira como nós explicamos a aula e olham assim, mas não é bem assim. Então, esse choque de realidade, de experiências vividas pelo outro, é fundamental para que a gente possa continuar a fazer ciência e produzir uma universidade que esteja atenta a seu tempo. Tá, a gente já está encerrando. Rafael, tem alguma coisa a falar mais sobre esse assunto? Eu concordo com as colocações. Eu acho que, como a gente está bem discutindo, todas essas políticas que têm sido adotadas e essas mudanças que vai ter no vestibular Unicamp esse ano com relação às cotas para pretos e pardos, para indígenas, a gente vai ter outras formas de acesso também, outras maneiras de inclusão, então teremos vagas disponibilizadas via Enem, também para cotistas de pretos e pardos e para a escola pública, teremos ainda vagas para medalhistas olímpicos, então foi pensado numa nova proposta de acesso justamente visando a inclusão e a inclusão de uma maneira mais ampla possível. Exato. E tem uma coisa dessas mudanças todas também que a gente já experimentou um pouquinho aqui, que talvez diga respeito diretamente ao nosso telespectador aqui de Campinas, que com a abertura de novas cidades para fazer o vestibular, houve um incremento de estudantes de outros estados do país. O que também é importante, porque os problemas que a região de Campinas tem, nós temos aproximadamente 1/3 dos nossos estudantes são de Campinas. Então, o peso da região metropolitana de Campinas é fundamental para definir a identidade da Unicamp. Porém, é uma universidade que tem uma repercussão internacional. E aí ter também os demais estudantes de outras partes do país também é importante que nós tenhamos. A Unicamp, quando começou, ela tinha nas suas origens, ela atraiu talentos de todo o país. Então, nesse sentido, buscar esses talentos em outros lugares também faz com que ganhe a região de Campinas, ganhe a Universidade de Campinas e ganhe o Brasil. Tá, gente. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você. Obrigado, Michael. Esse foi mais um Sala de Aula. Só lembrando você que nos assiste, se tiver alguma sugestão de pauta, alguma entrevista que você queira que aconteça aqui no programa, pode mandar via WhatsApp pelo número 99811-0260. Até semana que vem.